Deus é tão sábio, né, e tão providencial. Eu estava aqui me concentrando antes da palestra, olhando os rostinhos, né, e eu pensei assim, nossa, eu estou olhando tanto rostinho carregado, assim, rostinho de gente angustiada, rostinho de gente com um aperto no peito, né, eu percebi isso na plateia, assim, talvez o frio, né, o pessoal mais encolhidinho, mas eu senti umas carinhas assim mais tristinhas, mais preocupadas. E aí ele manda essa mensagem para a gente começar os trabalhos, né, de que temos que recorrer a ele, né, e que ele tem todas as respostas e que às vezes, na grande maioria das vezes, realmente o outro tem problemas maiores do que os nossos. E que a solução é, de fato, a caridade e é a gente conseguir olhar para fora de si. Né? Quando a gente consegue olhar o outro e cuidar do outro, a gente não sabe, na maioria das vezes, mas a gente está fazendo mais por si próprio do que pelo outro. Porque quando eu sou caridosa, quando eu ajudo, a recompensa de me sentir um ser humano útil, um ser humano caridoso, um ser humano melhor, às vezes faz mais bem para mim do que aquele abraço, aquele alimento, aquele carinho que eu doei. Então começou a noite com o pedido da casa de doações para as crianças que estão com frio, o convite para ir lá dar um pouquinho de amor para os idosos e depois essa mensagem providencial de que a gente tem que saber entender o outro e que às vezes as nossas angústias ganham um tamanho muito maior do que aquelas que elas realmente têm. Então quem está com angustiazinha hoje aí dentro do peito, olha para fora, né? Pensa um pouquinho no outro e começa a trabalhar essa questão da caridade que faz um bem danado, a gente poder doar um pouquinho do que a gente tem. E é aquela frase, né? Ninguém é tão pobre que não possa doar, nem tão rico que não tenha nada para receber. Bom, essa noite foi programada para a gente falar sobre crise que está instalada nesse país, né? Esse momento que a gente vive hoje de crise e de mudança e de manifestações e de protestos, né? Para a gente conseguir entender isso um pouquinho sob a luz do Espiritismo, não só sob a luz dos meios de comunicação, mas também através da informação. Na verdade, uma noite para a gente refletir que isso tudo que está acontecendo tem diretamente a ver com aquilo que está acontecendo dentro das nossas casas e dentro das nossas vidas e dentro dessa grande casa chamada Terra. Se a gente começar a ligar os fatos, a gente vai ver que é bem isso mesmo, isso já está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, já está escrito há dezenas, centenas de anos. E a gente é que não está atento, né? E muitas vezes não se prepara também. Sabia que ia acontecer, mas acha que é sempre com o outro, que é sempre depois, e enfim as coisas começam a acontecer. Para começar, eu queria conceituar cidadania. A gente tem ouvido tanto essa palavra, né? Democracia, cidadania, direitos. E cidadania vem exatamente da palavra povo, vem de cidadão. E a gente historicamente liga a palavra cidadania com direitos. Eu me acho cidadão, logo eu tenho direitos. E é preciso entender que os direitos individuais só são garantidos quando existe o cumprimento dos deveres coletivos. Porque para que um cidadão tenha direito a uma educação de qualidade, é preciso que os gestores públicos, os funcionários públicos, a sociedade como um todo cumpra o seu dever de oferecer aquele serviço, de prestar esse serviço com qualidade. Então não existe direito sem o dever. E, infelizmente ou felizmente, o dever vem primeiro que o direito. O meu pai, meu falecido pai, ele já dizia o seguinte: não está boa para ir no baile, não está boa para trabalhar. Né? Então, se queria... Aliás, não está boa para trabalhar, não está boa para ir no baile. Se queria ir no baile, tinha que trabalhar. Né? Se estava boa para trabalhar, então tá, podia ir no baile. Então, assim, a gente tem o dever de primeiro cumprir a sua responsabilidade de cidadão, de trabalhador, de filho, tem que vir antes do meu dever, do meu direito conquistado, porque o direito é uma conquista. E para que eu conquiste este direito, eu preciso também oferecer à sociedade e à coletividade o dever. O problema é que a gente é muito individualista, né? O ser humano, infelizmente, a gente já falou disso em outras palestras, sabe-se claramente pela doutrina espírita que a gente vive numa terra onde há muito mais espíritos imperfeitos do que perfeitos. Todo mundo vem aqui para a Terra em alguma condição, né? E a grande maioria dos espíritos que estão aqui reencarnados vieram
por uma decisão de um conselho superior. Não, você tem que voltar para se aprimorar. Não foi por uma decisão do espírito de evolução. Não, eu vou voltar para ajudar, eu vou voltar para crescer mais ainda, para evoluir mais ainda. Não, foi por uma decisão de um conselho superior que disse, ó, você tem que voltar, você ainda tem caminho para trilhar. Né? E aí esse espírito volta, é claro, com as suas revoltas, com seus problemas, nem sempre consciente de que precisa evoluir, e volta fazendo problema atrás de problema aqui nessa vida de novo, né? Às vezes volta complicando ainda mais. Então a gente tem muito mais espíritos com problemas do que espíritos evoluídos, com virtudes. E é por isso que a gente vive esse momento, né? A gente vive um mundo de expiação. E passa por esse processo de transformação para transitar para um mundo de regeneração. Um mundo que a gente vai ter na Terra pessoas, nós vamos ter aqui no plano terreno quase a mesma situação que existe hoje nesse plano nesse plano espiritual, onde os espíritos evoluídos se ajudam, trabalham pela coletividade. Quem já teve a oportunidade de ler a obra do Nosso Lar sabe o que a gente está falando, né? Que lá em cima tem trabalho, e é um trabalho que as pessoas fazem, porque aquela frase do trabalho dignifica o homem, é isso mesmo, né? Quando você está servindo alguém, quando você está usando os seus dons para oferecer para a coletividade, isso é muito complicado de a gente aplicar. E é para todos nós, né? Não é um problema de você, é um problema meu, é um problema da maioria. De a gente ter essa consciência de trabalhar e existir para a coletividade. E é difícil entender, mas é lógico, se a gente parar para pensar, é bem lógico. Se eu trabalhar por essa coletividade, né, se eu, sementinha, plantar coisas boas, e essa coletividade evoluir num todo, eu vou junto. Não existe forma de eu evoluir sozinha e querer ter uma vida melhor, porque a minha vida depende de outras vidas. Então é preciso que o todo evolua para que a gente evolua junto, né? E tenha uma vida melhor. Por mais que eu vou fazer tudo certinho dentro da minha casa, eu vou... Né? Se da porta para fora meu vizinho não fizer, não adianta. Imagina que você é uma mulher trabalhadora, você é um marido trabalhador, você chega em casa, faz tudo certinho, limpa a sua casa, você, seu marido, lava uma louça, passa o pano, tira o lixo, e a sua vizinha não faz nada. Você acha que não vai rato lá na sua casa? Vai, o rato vai. Mesmo que a sua casa esteja limpinha. Né? Você também vai ser infestado. Esse é um exemplo que a gente usa assim, para as pessoas perceberem como é preciso conscientizar o todo. Não adianta só eu cuidar do meu quintal. Então, voltando a esse conceito de cidadania, de que a gente, já no direito até, já se pressupõe a partida de deveres, uma vez que em uma coletividade, os direitos do indivíduo são garantidos a partir do cumprimento dos deveres dos demais componentes da sociedade. Aí esse momento que a gente está vivendo, né, Roberto, o que será que aconteceu, né? Por que nesse momento as pessoas estão insurgindo, indo para as ruas? Eu sempre brinco, assim, quando eu estou meio brigada com meu marido, aí eu chego no trabalho, a minha colega diz que também brigou com o marido dela, a minha chefe chega meio atravessada, que também brigou com o marido dela, eu digo, isso é conjunção de Plutão com Netuno, né? Porque aí parece que todo mundo está com problema com o marido. Às vezes a gente está com um filho rebelde em casa, parece que no ponto de ônibus tem uma mulher falando do filho, você vai na farmácia tem uma mulher reclamando do filho, parece, isso é de novo, né? Uma conspiração cósmica, está todo mundo com problema com o filho. Mas existem momentos mesmo em que a espiritualidade trabalha num caminho só, a do bem e a do mal, né? Porque a gente só existe o bem também quando a gente aceita que existe o mal, tem que estar antenado para essas duas vertentes. Falando do ponto de vista terreno, para você ter uma ideia, no começo desse ano, a presidente Dilma anunciou que desde 2011, graças, segundo ela, aos projetos sociais desse governo, 22 milhões de pessoas saíram da miséria no Brasil. 22 milhões de pessoas saíram da miséria. Ela até falaria mais ou menos assim: o Brasil está vivendo um momento de ganho social. Brincadeira da parte. De fato, ela anunciou isso: 22 milhões de pessoas saindo da miséria. Ora, você chega para 22 milhões de pessoas que não tinham o que comer, que não conseguiam garantir o básico do básico. E assim, às vezes eu converso com as pessoas, porque para nós que somos, né, a grande maioria aqui, classe média,
Pra gente é difícil entender o que é a diferença entre comer calango e ter no final do dia, sei lá, R$1 para comprar um pão, para dividir com 4, 5 filhos. Pra gente é difícil entender como é que essa gente vive e como é que funciona na cabeça dessa gente, quais são as conexões. São pessoas com um nível socioeconômico, com acesso à informação diferente de nós. A gente não consegue, às vezes a gente diz, porque são preguiçosos. Não adianta, gente. Eu entrevisto uma mãe de uma menina de 13 anos grávida e eu pergunto o seguinte: a senhora não está preocupada? Sua filha está grávida, aliás, uma de 15 anos. Sua filha está grávida com 15 anos. Nega, isso já é vantagem. Eu engravidei com 13. Ela já está na vantagem. E por quê? Porque para ela aquela realidade, a mãe dela engravidou com 12. Entendeu? Então, assim, geração por geração, as pessoas vão repetindo o mesmo erro. E porque se minha mãe deu certo, ela engravidou, me teve, não morreu, tá aí, eu tô aqui, forte, viva. Que problema tem isso? Até melhor, nega, até melhor que não fica andando na rua. Já vai pra dentro de casa com o maridinho, já vai cuidar do filho dela, já não fica aí saracoteando. E aí, como é que você vai condenar? Eu fiz uma outra reportagem uma vez sobre moradores que viviam embaixo de ponte. Cheguei em uma das pontes, tinha uma senhora grávida do 8º filho. Do 8º filho, morando embaixo da ponte com os outros 7. Isso há muitos anos. No alto da minha empáfia, né, de 20 e poucos anos, eu disse, mas a senhora grávida do 8º filho, a senhora me desculpa a pergunta, mas a senhora mora embaixo da ponte, dificuldade? Por que a senhora está grávida do 8º filho? Ai, nega, toda vez que eu e meu marido fizemos sexo, eu tomo remédio. Ela só tomava o comprimido quando fazia sexo com o marido. Pelo jeito não era todo dia, graças a Deus. Então vocês percebem que falta informação para aquela mulher. Como é que eu vou condená-la? Como é que eu vou julgá-la? Né? É muito típico do ser humano a gente julgar o outro. Mas como é que eu vou fazer esse julgamento? Se eu não tivesse feito essa pergunta, eu ia embora para casa achando, mais uma irresponsável nesse mundo. Mais uma de cabeça oca. Não é? Se a gente não conhece a história toda, se a gente não vê o outro lado, é isso que a gente pensa. Então, para esses 22 milhões de miseráveis que não tinham o que comer, que não tinham, que viviam em condições sub-humanas, coisas que a gente não consegue nem sequer conceber, né? De morar em latão de lixo, de dormir em cano de esgoto, coisas que a gente não consegue conceber. Essas pessoas viviam assim. Aí, por uma questão de projeto social, porque ela ganha Bolsa Família, porque ela ganha aquele outro benefício, ela ascendeu, ela saiu da miséria. Agora ela já tem um lugarzinho para viver, ainda com esgoto a céu aberto, ainda com uma série de problemas. Ela já tem pelo menos uma refeição por dia, garantida. E aí, para esses 22 milhões de pessoas, foi dito o seguinte, não foi dito, né, com palavras, mas eles acordaram um dia e disseram, opa, eu tenho um teto, eu tenho um pão para comer hoje. Se eu posso ter um teto, se eu posso ter um pão, eu posso ter também uma roupa limpa, né? Eu posso ter um sapato novo. E aí, claro que obviamente isso é uma pirâmide e a reação é em cadeia, né? Então, 22 milhões saíram da miséria absoluta, mais tantos milhões saíram da condição de pobre e ascenderam à classe média baixa. Essa classe média é que está nas ruas, essa nova classe média. Porque foi dita para essa gente, através do Minha Casa Minha Vida, do Bolsa não sei o quê, da cota não sei o quê, foi dita para essa gente que ela tinha direitos. Gente que até então não tinha acesso a nada, muito menos a direitos. Não tinha acesso a comida, não tinha acesso a alguém que olhasse por ela. Veja bem, eu não estou fazendo apologia nem a B nem a C, tá? Não é aqui, eu não sou a favor de X ou de Y. Todo governo tem seu desgoverno, tá? Eu estou tentando constatar e colocar aqui uma linha de pensamento. Então foi dito para essa gente que ela tinha uma casa própria. Aí, não satisfeito com casa própria, o governo criou uma linha de financiamento para eletrodomésticos. Agora eu posso ter uma geladeira nova também, um fogão novo. E aí essa gente foi pra rua, porque eu não quero só ter casa nova, eu não quero só ter geladeira nova, eu não quero ter só um fogão novo. Eu quero ter voz. Eu quero ser ouvido. Eu tô cansada dessa bandalheira. Foi dito pra essa gente que ela podia gritar, e ela tá gritando. E
foi muito curioso, porque logo que começaram essas manifestações, eu fui um dia no salão, e aí a minha manicure fazendo a unha, ela disse, o que você acha, Roberto, dessa história toda? Eu disse, eu acho que é um momento de despertar, de consciência, de cidadania, acho que é válido. Ela disse, eu esperava por esse momento e nem sabia. Eu disse, por quê? Porque eu já perdi uma irmã em porta de hospital por falta de atendimento. Porque eu já tive um filho vítima de acidente de moto, que penou por 6 meses por uma cirurgia, e se eu não tivesse juntado a família inteira para arrecadar dinheiro e feito a cirurgia dele, ele teria ficado sem uma perna, teria amputado uma perna. E eu passei tudo isso sem ter para quem reclamar, sem poder reclamar, sem ter para quem gritar. E agora eu posso. Então, claro que pelos motivos dela, que no final das contas atingia uma coletividade, porque o problema de saúde não era só dela, ela viveu aquilo, ela sentia melhor do que ninguém o que é viver aquilo. Mas assim como ela, outras tantas pessoas se encontraram nessas praças, nessas ruas, também com um grito preso na garganta, também com 7 milhões de sapos engolidos ao longo dos últimos anos, das últimas décadas. E foram para a rua gritar. Por outro lado, nós temos uma situação de esquerda e direita, né, que não dá para ignorar, e nós temos uma situação das elites, que é um problema espiritual, que é aquele problema do cidadão que acha que ocupou um cargo eletivo importante por algum motivo e acha que por isso se tornou um cidadão melhor, uma pessoa mais importante, melhor que as outras. Ledo engano. O que nos faz melhor é o que a gente carrega dentro do coração e o que a gente faz em relação ao outro, em relação à coletividade. Enfim, com todo esse movimento social, que é um movimento social extremamente legítimo e extremamente válido, na minha opinião, apareceram, obviamente, os oportunistas de plantão. Vocês percebem que nos últimos anos, a gente sempre teve o político, assim, ó, lá atrás, os meus avós, pelo menos, o que a gente sabe da história, e da história contada nos livros e das histórias contadas oralmente pelos mais idosos, é que o prefeito da cidade, ele tinha o status do padre, né, e do delegado. As cidades, a grande média das cidades, que são cidades de pequeno porte, você tinha o prefeito, o delegado e o padre. Eram as 3 figuras mais respeitadas da cidade. E essas instituições foram caindo, né, uma a uma. O padre virou pedófilo, né, o prefeito virou ladrão, e o delegado, sabe-se lá, né, coitado, também perdeu moral. Então, assim, essas instituições foram sendo derrubadas pelo próprio homem. Hoje não há uma instituição constituída que as pessoas confiem. Você tem uma ideia, uma pesquisa feita há 10 anos, colocava, sabe qual a principal instituição, a população mais confiável? Há 10 anos. Vocês têm ideia de qual era a instituição que a população mais confiava? Bombeiros. Os Correios. Correios. Há 10 anos eram os Correios. E aí o que aconteceu? Veio a internet, né? O governo federal. Aliás, tudo que dá dinheiro o governo federal terceiriza, né? Vocês viram, né? Privatiza. Aí começa a dar dinheiro, eles deixam sucatear para vender baratinho, para alguém comprar baratinho e lucrar bastante com isso depois. É o que acontece, né? Essa onda de privatização, você pode ver, daqui a pouco vão querer privatizar os Correios. Não contrata mais carteiro, não investe mais em equipamentos, os prédios públicos estão uma vergonha. Daqui a pouco eles terceirizam. Aí alguém compra bem baratinho e começa a ganhar um monte de dinheiro. Enfim, eram os Correios. Hoje, qual é a instituição mais confiável no país? Os bombeiros. Agora é os bombeiros. O bombeiro ainda passou. Por quê? Porque o bombeiro também não se envolve em conflito, né? Não é com a polícia que tem os extremos, né? O ladrão e a polícia. O bombeiro é o fogo. Quem é que é a favor do fogo? Né? Ninguém defende o fogo. Defende o bombeiro, né? Então o bombeiro também não se envolve em conflito. E aí é uma instituição confiável ainda, é a mais confiável instituição pública de acordo com pesquisas. Mas isso quer dizer o quê, gente? Quer dizer que as instituições constituídas, o Congresso, a Câmara de Vereadores, a Prefeitura, estão todas em descrédito. E aí eu não quero mais, você não me representa. Felizmente ou infelizmente representa sim. Eu posso hoje estar muito brava com o periquito, porque ele não deu aumento para o funcionalismo. Eu acabei de receber uma informação que o PA da Barra acaba de fechar.
porque a empresa terceirizada não dá conta. Mas, afinal de contas, não eu necessariamente, mas nós votamos. Né? Ele está lá por uma vontade da maioria. Então, sim, ele nos representa. Porque na situação que a gente vive na construção da sociedade, da nossa sociedade, você consegue imaginar 200 milhões de brasileiros precisando votar a cada projeto de lei? Não existe isso. É humanamente impossível. Para fazer um plebiscito que eles querem fazer sobre reforma política agora, imagina-se que vai gastar 200 milhões. Para uma questão desse país, tem milhões de questões importantes, imagina se a cada projeto de lei votado tivesse que se consultar 200 milhões. É inviável. Então a gente tem que trabalhar com representatividade, com pessoas que nos representam. Né? Só que a gente está tão desacreditado que a gente acaba votando porque, qualquer um. Tanto faz. E no fundo, o que acontece? A gente critica que político é egoísta, que político tem só o objetivo próprio umbigo, mas e cada um de vocês, quando foi votar, qual foi o critério que levou em consideração? Já ajudou minha família, já me fez um favor, já comprou uma carteirinha, uma cartelinha de bingo lá do meu colégio, já me ajudou comprando uns papelzinhos de pastel, uma promoção que eu fiz. É ou não é? Para não piorar a carrada de terra, dentadura, né? Para a gente não ir para baixo, assim. Vamos ficar só no pastel, que já é ruim, né? Então, assim, nós também dentro das nossas casas não estamos fazendo a nossa partezinha pelo todo. Né? E estamos terceirizando a responsabilidade. Até então, aí agora vamos para a rua e vamos pedir, fazer as reivindicações. E aí me assusta quando as reivindicações, por exemplo, do grupo de Balneário Camboriú, entregues ao prefeito, entregue à Câmara de Vereadores, tinha assim, entre as reivindicações, tolerância de 20 minutos na Zona Azul. Isso é prioridade para a nossa sociedade? Isso deveria estar entre as reivindicações? Por exemplo, meia entrada no Parque Unipraias. Isso é prioridade? Todo mundo tem que ter acesso ao lazer, perfeito. Aí, item educação, a entrega imediata dos uniformes. Primeiro que se eles não compraram ainda, como é que a entrega vai ser imediata, né? Não tem como. Não dá para materializar o uniforme do dia para a noite. Na educação eles pediram a entrega imediata dos uniformes e a colocação de um profissional de Libras em salas de multimeio para escolas de período integral. Importante, todos merecendo. Mas é a prioridade da nossa educação? Uniforme e um profissional de Libras? Então me assusta. Aí volta a minha teoria dessa classe média que ascendeu e que quer ficar 20 minutos lá para entregar um filmezinho e o guarda não multar. E que quer ir lá no Parque Unipraia, passear com a família no final de semana. Mas eles não estão preocupados com a qualidade da educação, com o todo, com a coletividade. É isso que a gente tem que refletir nesse momento. Aí, por exemplo, reivindicação da saúde, mais atendimento em maior quantidade nos postos de saúde. Você acha que o problema é quantidade de atendimento? Eu sento ali, eu sou médica, tá bom, minha filha, senta aqui, o que tu tem? Tá, então toma um Buscopan. Tá bom, minha filha, o que tu tem? Não olha na tua cara, não te examina, não te toca, é ou não é? Posto de saúde com raras e honrosas exceções, e essas exceções são o quê? É o prefeito que foi lá atender ou são pessoas que, imbuídas da sua responsabilidade profissional e social, atendem bem o cidadão? Apesar de ganhar pouco, apesar de não ter condição de trabalho, apesar de... Então não é a pessoa, o cidadão que muda esse mundo? Não somos nós? Eu não preciso de um prefeito para melhorar a minha cidade. Claro que se o prefeito trabalhar direitinho ajuda bastante, né? Mas eu preciso fazer a minha parte. A sua casa, quanto tempo você não pinta ela por fora para deixar ela bonita, para sua rua estar bem? O terreno, quanto tempo você não planta uma florzinha? Pintar a casa, vai lá, que a tinta tá cara. Mas plantar uma florzinha na frente do seu quintal? E tirar o lixo? E cumprimentar o vizinho? Não é? Eu sempre digo isso, né? Ninguém
pode ser considerado bom se é um amigo gentil, mas não sabe dizer bom dia pro porteiro do prédio. Para mim, não é uma pessoa boa, por mais que seja ótimo comigo. Ah, é legal, educado. Mas sabe por Deus por que está sendo educado comigo? Porque amanhã depois vai me pedir uma matéria, certo, para fazer. Porque se não dá bom dia pro porteiro, que cuida, que está ali, né? Então não é uma pessoa boa. Tem um texto bonito na internet, vocês procurarem lá, a pessoa que não, né, que te trata bem, mas não trata bem o porteiro, não pode ser uma boa pessoa. Se vocês procurarem, vocês vão achar um texto bem bonito. Então a gente tem que também fazer essa reflexão e essa consciência, a gente tem que começar a olhar as coisas com olhos críticos, a começar da gente, a começar de cada um de nós. Então, aí nessa história do descrédito das instituições consolidadas, né, eu não acredito em política, eu não acredito no Congresso, eu não acredito em nada, então eu vou para a rua e vou tomar o poder. Que preparo eu tenho? Aí é um golpe. Aí não é de forma legítima. Cidadania será sinônimo de fraternidade universal, tendo como inspirador o amor a Deus, Criador e sustentáculo de tudo que existe. Acostumemo-nos, desde já, a pensar, sentir e agir como integrantes da nova sociedade do mundo de regeneração e não mais como habitantes de um atrasado mundo de provas e expiações. Os resultados benéficos serão imediatos e gratificantes para toda a nossa vida diária. Então, nesses novos tempos que virão, vai surgir uma única cobrança. Uma única cobrança. É a reforma moral. A reforma moral. A gente tem que mudar o padrão de pensamento, né, gente? A gente vem aqui toda quarta, a gente vem quarta e sábado, né? E eu acho ótimo, a gente tem que alimentar a alma também. Mas e fora daqui? A gente consegue exercer esse papel de cidadão, de filho de Deus, de irmão? Não é fácil não, tá, gente? Sei que não é. Em dia eu tenho vontade mesmo de brigar com o meio mundo. Estava falando para aqui, cabelo, antes de vir para cá, eu tive que explicar pela 10ª vez para minha empregada como é que eu queria a limpeza. Às vezes dá vontade de tirar do sério, vontade. Mas, enfim, eu tenho a capacidade de explicar. Que bom, né? Depois da 10ª ela entende. Uma hora ela entende. Então, às vezes a gente também exige, né, que todos tenham o mesmo nível de evolução. E não existe a igualdade plena, é utopia. Porque nós estamos em diferentes níveis de evolução. Nós aqui nessa sala estamos em diferentes níveis de evolução. Espiritual, emocional, psicológica. Quantos de nós, diante de um problema, agem de forma diferente? Nossa! Né? Se eu perguntar para você, se você vê um acidente na sua frente, o que você faz? Tentar alguma forma de ajudar. Quem é que começa a chorar? Ó, já tem um ali que começa a chorar. Quem é que fica paralisada, não consegue fazer nada? Quando vê uma situação, já tem uma lá que também fica paralisada. A gente reage de forma diferente diante das situações da vida. Quem dirá o nível emocional, né? Tem gente que tem capacidade emocional de lidar com dramas. Tem gente que tem capacidade, tem desenvolvimento psicológico. Isso às vezes não tem necessariamente a ver com a idade. Claro que a idade costuma trazer maturidade, amadurecimento, mas nem sempre, né? Tem gente que é velhinho e não aprende. Roberto, sem contar aquele que vai dizer, ai, graças a Deus que não é da minha família. Mas é bem isso. Graças a Deus que não é da minha família. É bem isso. Mas os outros podem. E é natural, é triste, mas é natural, né? Esse dia minha mãe deprimida, que ela toma 17 comprimidos por dia, tem uma série de doenças. Eu disse, ai mãe, pelo amor de Deus, pensa na nossa família, né? Você tem 4 filhos, todos eles formados, todos eles com emprego, você tem 8 netos, nenhum doente, nenhum problema, nada, tudo. Mas, né? E o resto do mundo, tadinho. A gente tem que ficar triste pelos outros também, né? A gente também tem que A gente tem que aproveitar essa experiência positiva que Deus nos deu, de não ter nenhuma tragédia familiar, e poder ajudar quem tem. E será que a gente ajuda? Hoje eu falava eu tenho 3 empregos, né? Então eu estava com um dos meus chefes, eu disse, ele disse, Roberto, como é que tu dá conta e faz coisas assim? Olha, sabe o que aconteceu? Faz menos uns 2 anos, um dia de chuva, eu dirigindo na BR, tinha sido um dia muito bom, tinha acontecido muita coisa boa comigo. Eu dizendo, ai Deus, obrigada, né? Puxa vida, ele tá uma fase tão boa da minha vida, como é que eu posso retribuir? E aí veio assim um aperto no meu coração, como se Deus estivesse falando comigo e uma ideia mais ou menos assim, puxa vida, eu recebi tantos dons, não sou melhor não, mas eu recebi tantos dons,
Eu posso dar aula, eu dou aula, já dei aula para várias pessoas. Eu posso fazer reportagens, ajudando as pessoas com informação. E se tudo der errado, eu posso vender milho na praia, que eu sou boa de vender coisa. Eu vendo um milho que é um espetáculo. Ainda mais se o milho for bom, porque mentir também não dá. Mas enfim, então eu acho que assim, eu fui agraciada com tantas possibilidades de vida, com tantos dons, com 4 filhos realmente saudáveis, ótimos, inteligentes, que são uma alegria só, com um marido companheiro, que me incentiva. Eu sou, né, é tão difícil tudo isso, não é? Que eu tinha que retribuir. Eu me senti na obrigação, eu faço tão pouco pelo tanto que eu ganho. Sabe, Deus é tão bom comigo. E vamos começar assim, todo mundo aqui tem uma casa, né? Ou tem algum morador de rua aqui? Todo mundo tem uma casa. Então só ter essa dádiva, gente, de ter um lugarzinho quentinho para voltar nessa quarta-feira, já é um motivo para a gente se alegrar. Já é um motivo para a gente agradecer. Que só quem já sofreu uma noite com o pé gelado é que consegue imaginar o que é viver o relento. Né? Só quem já conviveu com o drama de não ter um cobertor é que sabe dar o valor devido a uma casa. Estamos falando de 22 milhões de miseráveis que não tinham casa, que viviam em condições subhumanas. A gente foi essa semana que passou a fazer uma reportagem de uma senhora lá em Camboriú. A fresta da casa dela é desse tamanho assim, entre as tábuas. E ela tem um casal de gêmeos e mais um filho de 1 ano e pouco. Os gêmeos recém-nascidos, de uma menina de 1 ano e 9 meses. Aí eu pensei, mas por que não trabalha, né? Por que não evitou? Não é essa o primeiro impulso da gente? Não tem conhecimento, a mãe dela tinha 5 na idade dela, ela está no lucro. Vocês entendem isso? Então a gente tem que sim ter paciência para sentar na frente dessa moça e dizer para ela, querida, no que é que eu posso te ajudar agora? Eu preciso de comida, eu preciso de fralda e eu preciso de cobertor. Ok, a gente vai lá, leva a fralda, leva a comida, leva o cobertor, leva o abraço e leva a informação. Tá aqui, anticoncepcional, você tem que tomar. Mas eu não me dou, a maioria fala, eu não me dou bem com esse negócio, fico meio enjoada, fico ruim do estômago dela. Aí você vai lá e diz, não, querida, tem outros métodos, né? E aí você conversa, você informa. A gente não pode desistir do outro, meu Deus do céu. Alguém desiste de filho? Quantos de nós aqui, eu graças a Deus, sinceramente, eu sou agraciada porque eu não tenho esse tipo de problema, mas quantos de vocês não tem ou não conhece alguém que já teve um problema com o filho? Ou porque o filho era rebelde, ou porque o filho usava drogas, ou porque o filho começou a frequentar lugares que não devia. Quem é que tem um filho um pouquinho maior que já não passou uma noite em claro pensando, onde é que está agora, meu Deus do céu? Quem é que não quase teve um surto com 15 minutos de atraso do filho? Mas não adianta, gente. Vocês acham que quando eu tinha 16 anos eu atrasava 2 horas para chegar do horário combinado, eu estava preocupada com a minha mãe? E eu não entendi aquele desespero dela. Mas credo, mas que escândalo, só por causa de 2 horinhas. Mal ela sabendo que nessas 2 horas, imagina só o que passou na cabeça dessa mulher. Hoje eu sei, né? Porque passa na minha. Graças a Deus, meus filhos não atrasam. Eu já tinha tido um ataque, uma coisa. Minha mãe tinha um coração forte, tem um coração forte. Então, assim, a gente precisa tentar compreender que o outro não tem o mesmo nível de percepção que a gente, o mesmo amadurecimento, a mesma evolução. E tentar fazer com que esse outro tenha. E não desistir como uma filha, como uma mãe não desiste de uma filha, de um filho. E quem é mãe aqui sabe o que eu vou dizer, porque quando a gente é mãe, a gente é um pouco mãe de todo mundo. Aí quando a gente vê uma criança estuprada, morta, violentada, imediatamente, meu Deus do céu, se fosse o meu, eu acho que eu matava. Por segundos a gente consegue se colocar no lugar daquela mulher, mãe daquela criança. É ou não é? Toda vez, na Isabela Nardoni eu chorei, né, porque eu pensei que podia ser comigo. Né? No caso daquele menino agora, filho do casal boliviano que foi assassinado, de 5 aninhos, eu tenho um filho de 6, imaginei que podia ter sido comigo. Se a gente conseguisse transportar para o nosso dia a dia a sensação de uma mãe em relação às crianças do mundo, a gente fazia um planeta melhor.
Por isso que eu fico feliz quando eu vejo as mulheres ascendendo. Os homens que me perdoem, mas coração de mãe é uma coisa incomparável. É ou não é? Então eu fico feliz porque eu acho que vai ser pelas mulheres que conseguem ter essa percepção. Por mais que o pai ame, eu também não sou pai, não sei como é que é o coração de pai, né? Só sei como é que é o coração de mãe. Mas por mais que eu admire muitos homens, mas o coração de mãe é uma coisa que não tem explicação. A gente tem intuição, a gente tem uma força, a gente tem um amor, que é uma coisa que realmente transborda, ultrapassa o filho, chega nas crianças do mundo, né? Não é só no nosso filho, são todas as crianças. Então, eu acho que é pelas mães que a gente vai conseguir melhorando esse planeta, né? Devagarinho, mais anos. Voltando aqui às características desse mundo de provas e expiações, onde a gente tem mais espíritos com defeitos que virtudes, a gente fala aqui da reforma moral, né? Então, os defeitos morais podem ser classificados de várias formas. Todavia, dentro da doutrina espírita, com base no livro Evangelho segundo o Espiritismo, o entendimento de que se resume a 3 encontra a base e é a fonte de onde extraímos a relação que se segue. Basicamente, são 3. Aí, a partir desses 3, tem todos os outros desdobramentos. Então, assim, quais são os 3 piores defeitos morais? O orgulho, né? É aquela história de você se achar melhor que os outros, por qualquer que seja o motivo. Porque você se acha mais bonita, porque você se acha mais inteligente, ou porque você é mais rica, ou porque você tem um cargo melhor, ou porque você tem uma situação, ou um carro mais bonito, então eu sou melhor, logo eu me sinto no direito, se eu tenho esse orgulho, eu me sinto no direito de tratar o outro como inferior. E aí, em função do orgulho, nós temos aí uma dezena de desdobramentos, né? Que decorrem do orgulho. O outro seria o egoísmo, né? O primeiro eu, tudo eu. Eu tenho que estar bem. Aquela história, farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu estou preocupada comigo. Bem diferente do que nos ensinou Jesus quando partilhou, quando multiplicou, quando usou seus dons para alimentar o todo, a coletividade. Mais uma vez essa palavra tem que estar na nossa mente, tem que estar no nosso vocabulário, a gente entender que é o todo que importa. Quando a gente compreender isso, a gente não vai mais se envaidecer por conta de um cargo, um carro, uma roupa, um cabelo. A gente vai dar importância ao que é importante. O egoísmo, que é primeiro eu, né? E logo se sou eu primeiro, não me importa o resto da humanidade. E por fim, o terceiro desse defeito moral, que é a vaidade, né? O exibicionismo doentio. Em função de eu ser mais importante, em função de eu achar que eu sou melhor, eu me envaideço e aí um pouco importa o outro, né? Aí tem aqui os desdobramentos, né? Nós temos aqui, por exemplo, a questão dos privilégios injustos. Eu trouxe esse pedacinho aqui que eu achei ótimo para dividir com vocês. Em diversas épocas da história, as classes desprivilegiadas se rebelaram contra as injustiças que lhes eram impostas pelos que desfrutavam de quase todas as regalias. Detalhe, esse texto foi escrito há muito tempo, tá? Nada tem a ver com as manifestações de hoje. A título de exemplo, a saída maciça dos hebreus, comandada por Moisés, da situação de escravidão no Egito em direção à Terra Prometida, as revoltas de camponeses na Idade Média, as revoluções francesa, russa, chinesa, entre tantas outras. As pessoas que gozam de posições destacadas no mundo terreno costumam considerar-se superiores às demais e querer até aumentar seus privilégios. Todavia, com isso, praticamente empobrecem as demais, reduzem as oportunidades e, na verdade, muitos procuram agir dolosamente, como se quisessem escravizar seus irmãos e irmãs em humanidade, aumentando seu próprio poder e riqueza temporários. Isso aqui é clássico e eterno, né? Para que eu tenha mais, alguém vai ter que ter menos. Se o mundo é finito, as riquezas são finitas. Se eu estou acumulando bens, alguém vai ter que ter menos. Eu vou ter que usurpar de alguém. Que ninguém tenha muito além do justo e ninguém tenha abaixo do suficiente. Que é diferente, né? Às vezes a pessoa vai dizer assim, Roberto, mas tu é a favor então do socialismo? Ah, eu vou ter que dar agora o que eu tenho dentro de casa para quem não tem nada? Não, não é isso. Eu não prego essa igualdade porque ela é utópica, ela é impossível.
É impossível que todos nós tenhamos o mesmo nível de igualdade, não nessa nossa realidade. Mas por que o meu trabalho tem que valer mais do que o do meu irmão? Óbvio que se eu trabalhar 10 horas, eu vou ganhar mais. Se ele trabalhar 2, ele vai ganhar menos. Mas o meu trabalho e do meu irmão tem que valer a mesma coisa. Só que alguns têm essa consciência para o trabalho e esse comprometimento, outros não. Os que não têm ainda vão efetivamente ganhar menos. Alguns têm esse preparo psicológico, técnico superior, vão ter um desenvolvimento mais rápido. Isso é lógico. Isso não é, o corpo da gente não é assim. Tem gente que se cura mais fácil, tem gente que se cura com mais dificuldade, tem gente que precisa tomar 10 dias de antibiótico, tem gente que com 2 dias já reage. Se a gente é assim fisicamente, carnalmente, quem dirá espiritualmente? Quantos diferentes níveis espirituais nós temos aqui nessa casa, nesse momento? Quantos de vocês mereciam estar aqui na frente muito mais do que eu, dividindo conhecimentos, e não fazem talvez por vergonha, por falta de coragem? Né? Eu só sou mais corajosa, não sou mais inteligente, mais sábia, nem mais evoluída. Eu só sou talvez um pouco mais corajosa. Não adianta dizer que eu cuido da minha casa, a gente tem que pensar na coletividade. Nós devemos viver com simplicidade. Somente ser destaque se for a serviço da coletividade. Não há nenhum problema em ocupar cargo coletivo. Aliás, amigos, se vocês são bem intencionados, ocupem cargos eletivos. É um pedido que eu lhes faço. Quanto mais gente bem intencionada, de boa fé, entrando na política, melhor ela será. Nós precisamos transformar essa realidade. Se a política é o caminho para a nossa representatividade, eu não vejo problema nenhum nisso, ela só não precisa ser suja, ela só não precisa ser corrupta, ela só não precisa ser egoísta. E nós só vamos fazendo isso, é que nem o sangue. Quando alguém tem um problema de sangue, que tem que fazer, como é que é o nome daquele que tem problema no rim, que não consegue? Hemodiálise. Né? Quando o cidadão tem problema no rim, que é o órgão que filtra as impurezas do organismo, ele tem que fazer o quê? Ele tem que fazer isso artificialmente, uma máquina, né? Como nós não temos mecanismos dentro da política que façam esse filtro do que é impuro, do que não é bom, a gente tem que começar a trocar as células, né? Tem que começar a trocar as células ruins pelas células boas. Devagarinho, a gente... Ah, mas Roberto, como é que a gente descobre quem é bom e quem é ruim? A gente sabe. A gente sabe. Quem de vocês não sabe? Quem, não precisa falar nada, né? Cada um com você. Quem que você votou para vereador na sua eleição? E qual motivo levou você a votar nesse ou naquele? A gente sabe quem é que é. E se não sabe, tem que procurar saber. Tem que eleger uma pessoa que o represente, que tenha dignidade, hombridade, seriedade, e a gente ir para a rua com essa gente, com essa pessoa. Escolha quem é a pessoa que você acha que te representa, ou vá você. Você não é uma pessoa bem intencionada? Você não é uma pessoa decente? Você não é uma pessoa honesta? A gente precisa de você lá. Vá você. Sem trabalho não é como se falar em civilização, progresso e evolução. Né? Tudo, quem não vê aqui no Facebook toda sexta-feira? Ai, graças a Deus. Não aguento, mas não é? É uma coisa. E quer ver a segunda-feira? Um muro de lamentações na segunda-feira. Meu Deus, como o final de semana passa rápido. Eu fico pensando, essa gente deve ter uma coisa triste, porque ela passa 5 dias da semana trabalhando, só 2 descansando, né? Tristeza que não é acordar, ai meu Deus, do trabalho. Ai meu Deus. Quarta-feira, querida, chama a sexta. Né? As mensagens aí que a gente vê no Face. O trabalho tem que ser um momento de alegria, gente. Você está produzindo, você está ganhando dignamente seu sustento, você está fazendo algo de bom por alguém através do seu dom, da sua capacitação. Tem que ser bom. Para Allan Kardec, educar significa ensinar às gerações, além dos conhecimentos necessários à sobrevivência no mundo terreno, as coisas de Deus, formando homens e mulheres de bem. O problema que a gente vê é que o que tem aí é instrução, não é educação não. Tem muita gente instruída que não tem o mínimo de educação. Instrução é eu saber de cor a história da Revolução Francesa, e conhecer as novas regras da acentuação ortográfica. Isso é instrução. Educação é aquilo que a gente ensina desde pequenininho em casa, que também se aprende na escola, mas que aprende prioritariamente na família, que é desde o bom dia para o porteiro até o obrigado, o com licença,
E mais ainda, né? Ser imagem e semelhança de Deus. Ser filho de Deus na sua concepção. Porque no fundo todo mundo, cada um de nós e todos nós soubemos o caminho. A gente sabe o que a gente tem que fazer. A gente não tem tempo, né? A vida é tão corrida. Só aquele tempo que você junta no mês, que você fica escrevendo para reclamar da segunda-feira, já dava para gastar esse tempo fazendo uma coisa por alguém. Então é uma questão de prioridades. Outro problema, né, desse mundo de expiação: loterias, vícios, corrupção, renda sem trabalho e acúmulo. Para que a gente quer tanta coisa, né? Eu tenho lá 25 pares de sapato, eu só tenho 2 pés. Para que eu quero 25 pares de sapato? E detalhe, eu uso 3, 4. Fico ali variando. No inverno aí eu uso as botas, no verão as sandálias. Não é 3, 4, aquelas que eu gosto, elas coitadinhas, chegam a perder a sola. Para que eu tenho 25? Com 20 pares de sapato que eu comprei a mais do que eu precisava, será que não dava para ajudar alguém? Dava, né? Como dava? Ainda mais que tem um sapato, só que dava para ajudar umas 3 famílias. O que não é a ganância, o acúmulo da pessoa, né? Cada um tem seu defeito. O meu é muito sapato. Essa coisa da loteria é a esperança de ganhar moleza com facilidade. Não tem, gente. Não existe isso. Mentira para vocês, quem disse para vocês que tem um caminho fácil. O caminho é de trabalho. Que, aliás, eu não acho difícil também. Né? Se a gente escolhe o trabalho com retidão, se a gente faz esse trabalho com verdade, não vejo problema nenhum. Eu acho muito digno. Quais são as características desse novo tempo que está por vir? Né? Esse tempo de regeneração. A prevalência das virtudes é o que caracterizará o mundo da regeneração. Humildade, desapego, simplicidade. Aí eu vou citar aqui uma frase da Madre Teresa de Calcutá que já dizia: minha atuação se compara a uma gota no oceano, mas sem essa gota o oceano seria mais pobre. Quantas vezes a gente diz, né? Mas o que adianta fazer, o outro não faz? Aí, vou jogar aquele sofá velho ali no terreno baldio e já volto. Não faz isso, querida. Meu Deus, vai deixar aquele terreno baldio ali com aquele problema. Mas o que adianta? Meu vizinho jogou o fogão. Né? Ali o rapaz ali debaixo da rua trouxe uma lata de lixo, jogou ali. Então tá. Aí todo mundo sai fazendo. Por que não se espelha nos bons, né? Por que não se espelha na Dona Maria, que lá da terceira casa à direita, da casa amarela, que não jogou nada? Não é? Por que não usa esse espelho? E aí também uma frase bíblica, para a gente terminar aqui a palestra de hoje, que eu acho que ela tem um significado muito forte para mim, que é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade está dentro do coração de cada um de vocês. Consultem o seu coração, consultem a sua alma, busquem a palavra de Deus, busquem os livros, busquem a educação e não só a instrução. E vamos tentar pensar um pouquinho na coletividade. Não é fácil. Nós estamos num mundo capitalista, nós estamos numa sociedade, o que vale mesmo é o eu, e nós somos induzidos desde pequeno a pensar em si. Mas a gente tem que fazer a transformação e ela começa por cada um de nós. Obrigada por essa noite me ouvirem. Voltem para casa acompanhados de Deus. Pense nisso que eu falei, que eu posso ter ajudado a mover uma gotinha no oceano. Muito obrigada e boa noite.